Isaías 57:21 diz assim a palavra do Senhor: Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E a ideia de perverso no original, no hebraico, é um criminoso, alguém culpado de crime, alguém que é hostil a Deus, culpado de pecado contra Deus ou contra o homem. Essa é o significado realmente do perverso. E isso quer dizer o que, irmãos? Que nós somos perversos. E eu coloquei na introdução como doutrina esquecida, porque a doutrina da ira de Deus, ela realmente é muito pouco pregado. Porque não é interessante se falar sobre a ira de Deus. Né? Só que a ira de Deus explica muitas coisas. Explica o principal, a morte do próprio Filho na cruz do Calvário. Então, se você não tiver compreensão sobre a questão do pecado, de sermos perversos, as pessoas hoje, elas correm, vivem atrás de paz e elas buscam uma paz mundana, ou buscam uma paz num evangelho inexistente, ou buscam uma paz num falso Cristo. Então não importa, você pode ter bastante conhecimento, você pode ser uma pessoa culta. Isso não vai trazer paz para você. Não importa se você tem dinheiro, se você é muito rico, isso também não vai. Você não vai conseguir comprar a paz. E louvado seja Deus por isso. E apesar desse mundo moderno nós vivemos, e muitos fazem piadinha de que o dinheiro ele não compra, ele manda trazer, ainda há algumas coisas, ou muitas coisas, que o dinheiro nenhum consegue comprar. Você não consegue comprar felicidade, tranquilidade, você não consegue comprar o amor verdadeiro, você não consegue comprar uma saúde intocável, você não consegue comprar a paz de consciência, você não consegue comprar a isenção do medo da morte. Nesse momento o dinheiro não serve, a cultura não serve, porque a Bíblia deixa claro, não há paz para o perverso, diz o meu Deus. Quer você queira, quer você não queira, você está no mundo de Deus. Este mundo é de Deus, de um Deus soberano. Existem as leis de Deus e elas estão em operação. Faça o que fizer, você nunca encontrará paz, a não ser que reconheça que há um Deus e então se submeta a Ele. Se submeta a Ele. E quando eu falo se submeter, é sem os questionamentos de que se impõem no meio gospel. Há uma frase muito importante em Provérbios 13:15. O caminho dos transgressores é duro. O caminho dos transgressores é duro. E que nós somos, irmãos? Sempre foi e sempre será. Não se pode pecar e sair impune. Não se pode pecar e sair impune. Não pode haver 8 bilhões de pessoas pecando e achar que está tudo bem, que nada vai acontecer. Então é mais fácil eu colocar a culpa o quê? No El Niño, na mudança climática, na falta de chuva, no excesso de chuva, na falta de sol, no excesso de sol, na falta de queimada, no excesso de queimada na vegetação que está sendo destruída. É mais fácil colocar isso. O homem não consegue perceber que o caminho dos transgressores é duro. O pecado traz a destruição, o salário do pecado é a morte.
E Deus, através de tudo que vem acontecendo, vem demonstrando a sua justiça. Aonde Ele coloca a sua ira. E muitos ficam pedindo justiça, e a justiça de Deus foi feita na cruz do Calvário. E Deus é exaltado na sua justiça. Porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Você vai achar isso em Isaías 5, versículo 16. E Isaías 5 é muito interessante. É muito interessante você ler e estudar Isaías 5. Eu estava estudando essas 2 semanas Isaías 5. É muito interessante. Te traz uma compreensão muito grande sobre o que vem acontecendo nesse mundo. Então, o caminho dos transgressores é duro. Por quê? Porque nos mostra que o pecado não deixa essa humanidade, esse mundo impune, não deixa. O pecado você terá que pagar por ele. Talvez com sua saúde, ou com a sedação de suas faculdades, ou em um gradual embrutecer de toda a sua aparência. O caminho dos transgressores é duro. Mas o evangelho de hoje, ele não prepara o cristão para isso. Porque no evangelho de hoje, nós somos praticamente vítimas. Vítimas aqui, vítimas de Deus. O tornado pegou lá os Estados Unidos. Aquelas pessoas foram vítimas de Deus. Você vai ouvir as pessoas falando, elas são vítimas. Coitadas de tudo. Não são um dos nossos pecados. Não é as transgressões nossas que o caminho dos transgressores é duro, não. É um Deus ruim. Se eu falar da ira, como que um Deus de amor pode punir de alguma maneira. Esse Deus que é apresentado, ele está amarrado, ele está preso. Ele está preso às decisões dos homens. Ele depende da sua decisão para que ele tome uma providência ou não. Ele não é soberano. Não é um Deus soberano. É um Deus que reage conforme o homem age. O homem age, Deus reage. O homem age, ele está lá, estático. De acordo com esse texto, as coisas não vão melhorar. Se você esperar que o futuro vai ser melhor, não vai. Você pode até argumentar, eu pensei que em algum momento haveria um pouco de esperança. E aí tem um pessimista igual eu que vai falar assim, não, as coisas vão piorar. A Bíblia nos diz, os homens maus irão de mal a pior. Segundo Timóteo 3,13. E haverá guerras e rumores de guerras. Mateus 24,6. E pode até haver movimentos políticos e outros movimentos contra a guerra e grandes esforços para banir a bomba, entre aspas, isso, mas a guerra nunca vai terminar. Sabe por que não vai, irmãos? Porque a guerra está no coração humano. Coração perverso. Transgressores. E nós queremos justiça, nós podemos ficar ofendidos porque quando um tirano invade um país e quer anexar o país ao país dele, e nós ficamos indignados. Mas não temos a mesma indignação quando uma pessoa invade o lar de um outro homem e arrebenta a vida conjugal daquela família. Ou rouba dele a esposa, ou a mulher rouba o esposo de outra. Ou vive uma vida dupla e sórdida, uma vida lá e cá. Isso para nós não tem problema. Nós somos politicamente corretos. Então nós selecionamos os pecados. Nós selecionamos aquilo que é maior ou menor para nós, sem saber ou sem colocar em pauta
ou demonstrar que esse pecado é contra Deus. O perverso, como eu li, e quer dizer, o pecado contra o homem, contra Deus. E todo pecado é contra Deus. Nós ofendemos Deus todos os dias. O que você espera desse mundo? O que você espera de um mundo que ofende Deus todos os dias? Um mundo que odeia Deus, odeia as coisas de Deus. O que você espera disso? Você espera que as coisas vão ficar melhor? É porque você não vive o Evangelho. É porque você não ouve sobre o Evangelho. Você ouve sobre outras coisas, qualquer outra coisa, menos sobre o Evangelho. E é por isso que o mundo nunca será capaz de se reformar a si mesmo ou de se salvar. O mundo não é capaz de se reformar a si mesmo ou de se salvar como o Evangelho meritório apresenta para você, que tudo está na sua mão e depende da sua decisão. É triste. Tem pessoas que vivem uma vida que um dia ele vai achar que ele vai poder decidir sobre Deus. Ele acha que está na mão dele. Isso. Por quê? Porque ele vive uma vida. O importante é você frequentar uma igreja. Você frequenta uma igreja toda semana e no momento certo você vai decidir sobre Deus. No momento certo, você decide. Quem sabe quando você estiver morrendo? É só você voltar um pouco, só você voltar à Grécia. Veja os planos utópicos que os gregos tinham. E por que não aconteceram? Qual foi o problema? Qual que é o problema dos nossos planos utópicos não acontecerem? Só uma resposta para isso. Não haverá paz. Diz meu Deus. Não haverá paz, diz meu Deus, para o perverso. Na verdade, a mensagem bíblica conduz a isto. A história está se encaminhando para um clímax. Ela diz que Deus começou o processo temporal, que Ele ainda o tem sob controle e que o mundo será julgado com justiça. E você encontra isso por toda a Bíblia. E será a coisa mais impressionante que jamais poderemos contemplar. Mas para mim, irmãos, embora seja algo terrível, aterrador, eu agradeço a Deus por ela, por nos mostrar ou me mostrar que tenho a dignidade da responsabilidade. E essa responsabilidade do mundo tá se causa é nossa. Nós que somos pecadores. Eu não sou uma simples máquina, um mero agregado de princípios biológicos. Não. O que a Bíblia nos mostra é que nós somos um ser humano responsável diante de Deus. Responsável diante de Deus. Que terei que aparecer perante uma corte de julgamento, que por Deus me é concedida a honra de prestar contas da minha mordomia da alma, daquilo que Ele me deu, e da minha conduta e comportamento nesse mundo temporal. Que tudo conduz a um julgamento final. O que nos mostra com isso? Nos mostra a nossa culpa, irmãos. E se você não consegue enxergar esse paralelo da sua culpa com o Evangelho, como que você vai viver o Evangelho? O culpado de tudo isso que está acontecendo não é Deus, é você, sou eu. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos perversos, somos transgressores. Transgredimos as leis de Deus todos os dias. Então o que eu estou argumentando? Que se você não pode entender a história humana e a história do mundo, se rejeitar a grande doutrina da ira de Deus sobre o pecado, você não compreende o Evangelho. E por que é uma doutrina esquecida? Porque não vai lotar a igreja. Eu tenho que falar que Deus é amor,
que Deus está preocupado se eu vou ter dinheiro para pagar o cartão de crédito na segunda-feira ou não. Eu tenho que mostrar que Deus está preocupado se eu não parei de fumar minha vida inteira e estou com problema no pulmão. Se eu estou com diabetes alta e como doce e estou acima do peso. Se eu não me cuido, Deus está preocupado com isso. E essa responsabilidade do homem que as pessoas não querem mostrar. Eles querem mostrar que você tem responsabilidade para decidir Deus ou não. É isso que eles querem mostrar. A coparticipação sua nas decisões de Deus. Para que a sua vida melhore. Mas se você rejeitar essa doutrina, nunca entenderá a graça de Deus. Você não vai entender o amor de Deus. Você não vai compreender jamais o Evangelho, ponto. Eu lamento, é o que eu mais vejo dentro de igrejas. E, acima de tudo, nunca entenderá a cruz de Cristo. Nunca. Nunca entenderá a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, para muitas igrejas, é apenas uma data num ano, perto da Páscoa, para ele comer ovo de Páscoa. Para dar ovinho de chocolate para o filho e para a filhinha dele. E para uns, agora no final do ano, é quando Jesus nasce e ele vai poder dar presente. Comemorar o nascimento do Filho de Deus dando presente para alguém. Por isso, irmãos, você só pode compreender à luz do ensino bíblico no que se refere à ira de Deus sobre o pecado. E é por essa razão que estou falando sobre essa doutrina. Que eu estou preocupado com essa doutrina. Porque ao rejeitá-la, nós rejeitamos todas as mais maravilhosas coisas de todo o Evangelho. De todo o Evangelho. Nós somos seres pensantes. A minha oração é que o Espírito Santo possa te dar entendimento, que o entendimento venha do alto. Que você reflita sobre isso dessa maneira, se a única coisa em que temos que crer é no amor de Deus, e se, como a maioria faz, o interpretamos como significando que não importa o que façamos, contanto que vamos a Deus e lhe digamos, eu sinto muito, me perdoe, e Ele nos perdoará. Se isso é realmente verdadeiro, então por que seria necessário a encarnação? Por quê? Se o amor de Deus é a única coisa que interessa, se isto resolve todos os problemas, se todo o universo, toda a humanidade vai para o céu porque Deus é amor, por que então o Filho de Deus veio a este mundo? Qual o objetivo? Esses eram os questionamentos quando eu escutava esses falsos profetas pregando. E eu tinha esse questionamento no meu coração. Eu questionava. Qual a finalidade? Qual que é a finalidade do Evangelho que esses caras estão falando? Prometendo. Levando pessoas para dar testemunho. E daqueles milhares de pessoas que escutaram, 2, 3, acontecia, o resto não acontecia. E o problema era a fé da pessoa. E qual o objetivo? O povo de Israel receber a mensagem sobre Deus como sendo amor, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, diz o salmista. Então o Senhor me acolherá. Está lá em Salmos 27. E os profetas estão repletos desse grande ensinamento. Então eu pergunto, se tão somente o amor de Deus é a doutrina da qual temos que crer, e se devemos rejeitar a ira de Deus, porque afinal o Filho de Deus deixou os lugares celestiais e veio nascer como um bebê, porque viveu em absoluta e completa pobreza, porque trabalhou com as próprias mãos como carpinteiro, porque acima de tudo morreu naquela cruz. Se Deus é amor, e só amor, por que permitiu que seu filho morresse? Ele poderia havê-lo poupado,
O próprio Jesus falou: se eu quisesse escapar, eu faria facilmente. Eu comandaria 12 legiões de anjos e eles me carregariam para o céu. É o que está lá em Mateus 26, 53. Mas não, ele se fez como nós para cumprir toda a justiça. Mas, porque a cruz? Só há uma explicação. E essa explicação é por causa da ira de Deus contra o pecado. E eu digo isso, irmãos, com toda a reverência. O amor de Deus não pode lidar apenas com o problema do pecado humano. Ele precisou da encarnação. E isto leva a maiores glórias do Evangelho. E qual é? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu posso citar um outro versículo que todo mundo ama, que todo mundo conhece, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E deu o seu único filho para quê? Para quê? Porque Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se há uma explicação para a vida do Filho de Deus ao mundo, é para o fato dele haver ido para a cruz, para que homens e mulheres não perecessem. Para que homens e mulheres não perecessem. Este é o Evangelho cristão. Esta é a manifestação do amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar da sua própria ira sobre o pecado. Eu quero resumir citando 2 versículos nos quais o apóstolo Paulo traduziu isto muito claramente. São 2 versículos, irmãos, lá em Romanos, capítulo 3, 25 e 26. Se você estudar, se você em oração pedir, você tem uma compreensão tão grande do Evangelho através desses 2 versículos, que mudou. Eu posso falar para você pela minha vida. Como mudou quando você tem a compreensão disso. Diz lá em Romanos, a qual Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E o que significa isso? Eu vou tentar resumir rapidinho. É o seguinte, irmãos. O problema do perdão de pecados é o maior problema que o Deus eterno jamais teve que enfrentar. Criar o mundo não foi nada. Tudo que ele teve que fazer é dizer: haja luz. Uma palavra, um haja, foi o suficiente. Mas como os homens e as mulheres poderiam ser perdoados? Este é o problema. Aí é o que fala o apóstolo Paulo. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo perdoar o pecador? Como Deus pode continuar santo e extremamente afastado do pecado e ainda assim perdoar as pessoas que pecam? Este é o problema na mente e no coração do Deus eterno. O amor apenas não pode resolvê-lo, porque a justiça e a retidão insistem no julgamento. Eu vou repetir. O amor apenas não pode resolvê-lo, porque a justiça e a retidão insistem no julgamento. As leis de Deus devem ser vindicadas. O pecado é uma afronta contra Deus, uma agressão à sua pessoa e uma rebelião contra Ele. E o que importa não são meramente nossas ações, mas o que elas determinam em nossa atitude com relação a Deus. Porque para nós, pecar é desafiar o eterno e glorioso Deus, o Deus 3 vezes santo, que tudo fez e que tudo possui. A honra de Deus, seu caráter, sua pessoa devem ser vindicados. Deus não pode perdoar de uma maneira que
de alguma forma, lance algum reflexo ou dúvida sobre a sua justiça e retidão. É o que as pessoas têm tirado do Evangelho, a justiça e a retidão de Deus. Tem transformado um Deus, Papai Noel, que só é amor. A sua justiça e a sua retidão foram banidas do meio do Evangelho. Principalmente no meio gospel. Então aqui está o problema. Como é possível que Deus continue justo e ao mesmo tempo justifique o perverso? O perverso não vai ter paz. O pecador e o rebelde, como que Deus pode fazer isso? Como poderia ele fazer isto? E a resposta que Paulo nos mostra é que só havia um caminho. E Deus o escolheu. E se você quiser saber algo sobre o amor de Deus, é aqui que você encontra. O amor de Deus pelos homens e pelas mulheres decaídos é tão grande que ele enviou seu próprio Filho como uma propiciação mediante a fé em seu sangue. Uma propiciação mediante a fé em seu sangue. E o que isso significa? Significa que, embora você haja pecado e se rebelado contra Deus, e não obstante se haja transformado em algo que é uma caricatura da natureza humana, Deus o ama tanto que coloca os seus pecados e os meus sobre o seu querido e único Filho. E o Filho os recebe de boa vontade sobre si. E quando Deus examinou o problema, o Filho disse: aqui estou para fazer a tua vontade. Alguém tinha que se apresentar para receber a punição. Como que o homem caído pode pagar pelos seus pecados? Através do quê? De uma decisão pessoal? É isso? De um pedido de perdão? Deus tem que ser justo e a sua justiça tem que punir o pecado. Então, quer saber como alguém pode ser perdoado? E a resposta é uma só, irmãos. O pecado foi punido no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele não deu a ordem às 12 legiões de anjos que o salvassem. No jardim do Getsemane, suando grandes gotas de sangue, ele orou 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita não a minha vontade, mas a tua. O que Jesus estava dizendo? Que cálice era esse? Que era isto que tanto o amargurava? Não era medo da morte física, não. Não era medo da morte física. Os mártires não têm medo dela. E você o torna menor que ele se disser que ele estava meramente sofrendo com a dor física. Não. O que aconteceu, irmãos? De fato, ele se voltou para o Pai e disse: existe uma outra forma pela qual a humanidade possa ser salva e perdoada, que não seja tomando os seus pecados e lançando sobre mim? Porque isso significaria que não poderia contemplá-lo. E terei a sua ira sobre mim, mesmo que por apenas um segundo. A pergunta era se não existia outro modo. Mas se não houver, ainda assim eu farei. Isto é que é o amor. Que esse santo Filho de Deus fosse feito pecado por nós e que a ira de Deus houvesse vindo sobre ele. E agora você o ouve clamando em agonia na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Deus em cuja face ele olhara da eternidade, escondeu dele seu rosto e a sua ira desceu sobre ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tudo pela punição do teu pecado e do meu. Isso sim é amor. Gênesis 22, quando Abraão ia descer o cutelo sobre o filho, Deus falou não e providenciou um cordeiro. No momento de Deus punir
os nossos pecados, usou o Filho, e o cutelo de Deus desceu sobre Cristo. Ele era o Cordeiro providenciado. E o resultado é que a justiça de Deus é vindicada e seu amor manifesto. A justiça de Deus é vindicada e seu amor manifesto. A justiça e o amor se encontraram e se abraçaram. A justiça e o amor se encontraram e se abraçaram. Os atributos santos de Deus abraçaram-se um ao outro. Todos os santos atributos de Deus são glorificados juntamente na morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Então você nunca saberá nada sobre o amor de Deus até que entenda o modo como Deus nos salva e nos livra da perdição. E ao sofrer a punição que o nosso pecado tão justamente merecia, à luz da cruz, você não tem argumentos. À luz da cruz, no momento da cruz, você é como aquele ladrão que sabe que você está naquele lugar porque você é merecedor. E que o Filho de Deus é inocente. Que o que ele estava sofrendo, a ira de Deus, cabia a mim e cabia a você. De nada vale sua reclamação sobre a ira de Deus. Você nunca vai sofrê-la. O que você experimenta, o que nós vemos aí acontecendo, são vislumbres. Vislumbres do grande dia. Deus enviou seu próprio Filho para salvá-lo dela. Se você reconhecer seu pecado e se arrepender e crer no Senhor Jesus, nunca conhecerá a ira dele. Agora, isso não é uma decisão pessoal sua, ao menos que o Espírito Santo esteja te convencendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo veio convencer o mundo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei se você está sendo convencido disso ou não. Se você está sendo convencido disso, então você pode experimentar o amor de Deus. Porque senão você vai perecer. Então você não pode reclamar se estiver sofrendo debaixo da ira de Deus. Você não terá ninguém além de si para culpar. Esse é o orgulho do intelecto. Você pensou que entendia Deus, que podia ditar-lhe como ele seria. Então não importa se você aceita a ira de Deus e você só aceita o amor. O que acontece é que você está trazendo destruição sobre si porque insultou Deus e de fato a merece. Nós todos merecemos a ira de Deus. Ninguém sabe disso tão bem quanto o cristão. Ninguém sabe tão bem quanto o cristão. Os cristãos são os que são porque são... os cristãos não são o que são porque são bons homens e boas mulheres. Cristãos são pecadores vis, salvos unicamente pela graça de Deus. Os cristãos não se gloriam neles mesmos e em suas boas obras. Você sabe em que eles se gloriam? E eu vou ler um versículo da Elizabeth Cecília, que na verdade é um hino, que ela diz assim: sobre a cruz de Jesus, meus olhos às vezes podem ver a forma agonizante daquele que ali sofreu por mim.
e do meu coração ferido em lágrimas, duas maravilhas eu confesso, as maravilhas do seu glorioso amor e a minha própria falta de valor. Eu tomo, ó cruz, a tua sombra, como lugar para morada. Não quero outro sol resplandecente, senão o brilho da tua face. Contente em largar o mundo, desconhecer ganhos ou perdas, meu ego de pecado, minha vergonha, minha única glória, toda a cruz. Toda. Irmãos, o dia da graça é hoje. Como eu disse, se o Espírito Santo estiver falando do seu coração, o dia é hoje. Por quanto tempo mais, eu não sei. Porque eu sei que o mundo não está preparado para um cataclismo final. Porque eu sei que não aconteceu. Porque eu sei que o portão da salvação ainda está aberto. E se você consegue enxergar esta verdade, reconheça diante de Deus e entre por essa porta. E nós sabemos quem é a porta, que é Cristo. Porque Deus está esperando para perdoar todos os seus pecados, aplicar o sangue de Cristo sobre eles, fazer de você um novo homem ou uma nova mulher e dar-lhe uma herança entre seus filhos na glória eterna. O que eu posso falar para você em comparação a Isaías, que nós lemos, que o perverso não haverá paz. Jesus lá em João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. A paz que você não encontra nesse mundo, nem tendo todo o dinheiro do mundo, e toda a saúde e toda a felicidade, você encontra no Filho de Deus. Não se atemorize, não turbe o vosso coração, porque Jesus deixou a paz que o mundo não pode dar, a qual o perverso nunca vai conhecer. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Acima de tudo, pelo teu Santo Espírito, que move corações de pecadores até o Senhor. E homens e mulheres se dobram e se submetem ao seu senhorio, reconhecendo que o Cristo é o único Salvador, a qual pode nos trazer a paz que nós tanto precisamos e necessitamos. Em nome do teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém.